O capítulo 2 do material didático, quando elas profetizarão, ou seja, quando as duas testemunhas profetizarão. O comentário diz: não há mínima dúvida de que elas profetizarão durante a grande tribulação. Porém, sabemos que o tempo de duração da sua profecia é menor do que o tempo de duração da grande tribulação, o que foi evidenciado no tópico anterior. E sabemos que este tempo é exatamente a metade do tempo de duração da grande tribulação. Então resta saber em qual período da grande tribulação elas profetizarão, se no primeiro ou no segundo período. Bom, no comentário que eu venho fazendo com vocês de tópicos anteriores, vocês já perceberam que eu acredito que as duas testemunhas profetizam na primeira parte. Mas poderá ser que alguns acreditem que elas profetizem na segunda parte, que elas apareçam nesse momento que Israel rompe a aliança com o anticristo e que elas continuem pregando na segunda parte para converter Israel. O único problema é que elas então morreriam no final da grande tribulação pelas mãos do anticristo. Eu considero fazer mais sentido elas morrerem pelas mãos do anticristo na metade da grande tribulação, quando o anticristo ainda está enganando Israel, quando ele ainda tem total acesso a Jerusalém. Na segunda metade da grande tribulação, eles estarão em guerra. Então, por isso não faz sentido o anticristo conseguir matá-las na segunda metade. Também, as duas testemunhas profetizando na primeira parte, elas poderão alertar Israel sobre a aliança maligna que eles estão com o anticristo, para colaborar no rompimento dessa aliança. Então, por isso é que eu acredito que elas profetizam na primeira parte. O comentário prossegue com a evidência. O mais provável é que elas profetizem no primeiro período. A razão dessa conclusão é simples. Pela profecia de Daniel, o anticristo fará uma aliança com Israel por uma semana de anos, 7 anos, e a interromperá na metade da semana, ou seja, no fim do primeiro período de 3 anos e meio, ou no fim do primeiro período de 42 meses, ou ainda no fim do primeiro período de tempo, tempos e metade de tempo. Essas são várias maneiras de descrever os dois períodos da grande tribulação. Essa profecia de Daniel evidencia que elas profetizarão no primeiro período, porque será o momento ideal para avisar Israel que está cumprindo-se a profecia de Isaías, que diz que Israel fará uma aliança com a morte, que Israel fará uma aliança com a sepultura. Vamos ver esse texto de Isaías, essa profecia, porque é uma profecia realmente muito importante, porque ele diz que Israel faria uma aliança com o inferno. Então, essa aliança que Isaías profetizou é a mesma aliança que Daniel também está profetizando para os israelitas. Vejamos, Isaías, capítulo 28, do versículo 15 até o 18. Abra a sua Bíblia para você poder acompanhar esse texto. Versículo 15 nos diz assim: porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte, concerto ou aliança, né? Dependendo da tradução. Fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E é claro que esse texto já está falando de Jesus. Então, os israelitas farão uma aliança
com o inferno, uma aliança com a morte, é uma descrição da aliança com o anticristo. E o texto diz, olha, eu já assentei uma pedra em Sião, que é Jesus Cristo, pedra já provada. Jesus Cristo foi provado na cruz, morreu em fidelidade a Deus, né? Cumprindo toda a obra expiatória. A pedra já foi provada. O versículo 17. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Ou seja, Deus vai permitir um juízo, um sofrimento, uma dor, para que essa aliança, né, com a mentira, essa aliança com o inferno seja desfeita, para que os israelitas sejam esclarecidos que, na verdade, aquele não é o Messias, o esperado Salvador de Israel. Versículo 18. E o vosso concerto com a morte se anulará. Então, esse juízo, essa saraiva, né, está falando da grande tribulação, que anula o concerto de Israel com a morte. É o mesmo momento de Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, e também o momento provável da morte das duas testemunhas. Está se cumprindo, né, esse rompimento da aliança. Então, lendo de novo o versículo 18. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando passar o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele. Né? Ou seja, a partir desse momento, o que vai acontecer? O anticristo vai começar a perseguir Israel. Semelhante à palavra de Daniel que disse, sob as asas da abominação virá o assolador. O anticristo, ele é esse assolador. Ele é esse assolador. Então, a profecia de Isaías, a profecia de Daniel e o Apocalipse, eles estão se harmonizando. O comentário do material didático prossegue. E essa profecia perturbará a aliança do anticristo com Israel, e perturbará até o ponto de não haver mais como mantê-la, e ela será quebrada. Em outro ponto, eu falei para vocês que a fé dos israelitas em Jesus vai aumentando, ou seja, os israelitas vão, um ou outro, vão começando a crer que Jesus é o Cristo. Provavelmente isso começa a acontecer ainda na primeira metade com a profecia das duas testemunhas, e certamente vai crescer muito no momento da morte e ressurreição delas, e ascensão aos céus aos olhos de todos. Quando eu comento sobre isso, eu lembro que, em certo momento, os israelitas se dirigiram a Jesus pedindo um sinal. E Jesus Cristo falou, olha, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Por quê? Porque ele disse, uma geração má e incrédula pede um sinal. Durante a grande tribulação, Deus vai dar mais um sinal a eles, que é a ressurreição dessas duas testemunhas, que, semelhante a Jesus, né, ficaram mortas por um determinado tempo. Jesus, no caso, ficou morto por 3 dias no túmulo, né? Ficou no túmulo por 3 dias, e essas duas testemunhas, elas também ficarão expostas lá na praça da grande cidade, também por um período, né, no caso de 3 dias e meio. Ok? Elas vão ficar expostas, jazerá o seu corpo na praça da grande cidade. Elas vão ficar expostas ali por um determinado tempo. Ok? E diz, e homens de várias tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio. No versículo 9 de Apocalipse. Então, isso vai aumentar, será mais notório, tá ok? O trabalho dessas duas testemunhas quando elas ressuscitarem. Então, vai aumentar o número de israelitas que crerão em Jesus Cristo.
O comentário prossegue. Alguém poderá até colocar as duas testemunhas no segundo período da grande tribulação, porém não vemos o porquê da profecia ocorrer no segundo período. Uma outra evidência de que as duas testemunhas profetizarão no primeiro período está no fato da morte destas, pois se o anticristo as mata em Jerusalém, podemos concluir que ele ainda estava com a sua aliança de pé, ainda estava sentado no templo de Deus querendo parecer Deus, porque do contrário, se ele estivesse fazendo guerra a Israel, ele dificilmente teria acesso à cidade de Jerusalém para matar as duas testemunhas. Então, são possibilidades que nós estamos colocando. A igreja cristã, ela acredita que ela não estará aqui na terra durante a grande tribulação, ela terá sido arrebatada antes. Então, essa grande tribulação, ela é dada como símbolo para nós podermos entender. Agora, as duas testemunhas, elas certamente farão uso das escrituras, do que está sendo profetizado, certamente vão fazer uso das escrituras de Isaías, da escritura de Daniel. As escrituras do Novo Testamento, elas são, vamos dizer assim, rejeitadas por Israel hoje. Mas aqueles que aceitarem a pregação das duas testemunhas, claro, eles começarão a estudar sobre Jesus e vão querer entender mais sobre Jesus e sobre a obra expiatória que ele fez por Israel. Então, esse é o momento propício para as duas testemunhas estarem pregando. E aí, claro, esse texto de Apocalipse, ele vai ter um valor muito grande também para o Apocalipse. Olha, para o momento da grande tribulação. Vocês que creem, já estão crendo que Jesus é o Cristo, um exemplo, as duas testemunhas falando, estudem o Apocalipse, porque o momento que nós estamos vivendo, essas duas testemunhas dizendo, nós dois aqui pregando, somos o cumprimento deste texto de Apocalipse capítulo 11, que vocês desconsideram porque os seus pais rejeitaram o Messias. Mas vocês que agora estão conhecendo o Messias, estudem o Apocalipse para vocês verem o que vai se cumprir nesses últimos dias. Então, como eu disse, são possibilidades que nós colocamos, né? A Bíblia não está falando isso claramente. Então, eu estou aqui hipoteticamente falando como as duas testemunhas falarão para eles.